Hoje eu vou responder uma pergunta aqui que muita gente me faz. Se eu investir R$10.000 em fundos imobiliários, quanto me rende por mês? E é o que eu vou te contar aqui hoje. E para tirar essa dúvida, eu vou fazer uma simulação aqui com os números reais dos rendimentos históricos dos fundos. Então, para isso, eu vou montar aqui uma carteira de fundos imobiliários e a gente vai tirar uma média de rentabilidade dessa carteira para descobrir quanto rende. Antes, aquele recadinho rápido. Se você curte o tema desse vídeo, já bate aí no sininho, se inscreve aqui no canal para você seguir recebendo tudo que a gente posta aqui. E para quem está chegando agora aí no mundo dos investimentos e não sabe direito o que é fundos imobiliários, eu vou dar uma explicação bem rapidinha aqui. Um fundo imobiliário é um investimento coletivo que aplica os recursos ou em imóveis ou em títulos ligados ao setor imobiliário e distribui mensalmente os lucros, ou os aluguéis ou os juros, para os seus cotistas, para os seus investidores. Basicamente, grosso modo é isso, porém, há alguns tipos de fundos imobiliários, mas eu vou te explicar apenas os dois principais, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel, para você entender a diferença. Fundos de tijolo investem de forma coletiva em imóveis físicos e locam esses imóveis para receber aluguel. Então, quando você compra lá a cota do seu fundo, você recebe o aluguel todo mês, conforme a quantidade de cotas que você possui. Já os fundos de papel, a dinâmica é um pouquinho diferente. Eles emprestam dinheiro para as construtoras ou incorporadoras por meio de títulos de dívida. Em troca, eles recebem os juros desses empréstimos que são repassados para os cotistas como rendimento. É uma espécie de um aluguelzinho que o cotista recebe, só que advindos dos juros dos empréstimos. Bom, e uma explicação extremamente simplificada é isso. Bom, então o que a gente vai fazer aqui agora? Qual o primeiro passo? A gente vai escolher os fundos imobiliários para a gente montar uma carteira diversificada, para a gente poder extrair a rentabilidade média dessa carteira. E eu escolhi os ativos aqui por cima, sem analisar nada. Então não pega essa lista aqui e sai comprando não. Isso aqui não é recomendação de compra. Quando você for montar a sua carteira aí sim você vai fazer aquele dever de casa obrigatório, que é analisar fundo a fundo o que você está colocando na carteira e escolhendo sempre os de maior qualidade, que tenham boa rentabilidade, uma rentabilidade que esteja dentro ali do seu critério, da sua expectativa, e sempre tentar comprar com desconto, de preferência. Mas isso você vai fazer no momento em que você for comprar. Você não pode pegar uma análise do passado e se basear nela para comprar um ativo hoje. As análises não são atemporais, não. Às vezes aquilo que foi muito bom no passado hoje não é tão bom assim. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso e isso é perigoso. Às vezes você pegou uma análise de lá de trás e hoje pode estar tudo diferente. O fundo pode estar passando por um problema, inadimplência, vacância. Renda variável não tem esse nome à toa, é porque as coisas variam mesmo. Por isso que eu sempre ressalto aqui a importância de você fazer a sua análise aí no momento em que você for comprar, para você ter um retrato atual do ativo. Aqui nessa lista eu só pensei alguns dos principais fundos, dos principais setores, para a gente compor uma carteirinha diversificada mesmo, para a gente conseguir extrair uma rentabilidade média dessa carteira. E aí com isso a gente vai para os cálculos. Então lista aí na tela, a gente tem aí um pouco de fundos logísticos, lajes corporativas, shoppings, todos esses daí de tijolo, e tem um pouco de fundo de papel também. Aqui na coluna Dividend Yield atual, DY atual, a gente tem aqui o que os fundos pagaram no último período de 12 meses. E é daqui que a gente vai extrair a nossa média. Então a gente tem uma média aqui de 10,62% de rentabilidade anual. E aqui vai uma observação importante sobre dividendos. Percentual de dividendo pago no passado não é garantia que isso vai se repetir no futuro. Por exemplo aqui, HGLG11, que é o primeiro fundo da nossa lista. Ele pagou nesse último período 8,27%, mas isso não significa que o ano que vem ele vai pagar esses 8,27% de novo. Esse percentual pode ser menor ou maior que esse, ou pode até se repetir, não tem como saber. Então, para a gente tentar calcular alguma coisa para o futuro, o que a gente faz? A gente analisa o histórico de dividendos do fundo. A gente vê o que o fundo veio pagando nos anos anteriores e projeta isso para o futuro. Se o HGLG, por exemplo, pagou por volta de 8% de dividendo nos anos anteriores, a probabilidade que ele siga pagando esses 8% é grande. Então a gente parte desse pressuposto e projeta esses 8% para frente, mas sempre sabendo que pode variar para cima ou para baixo. Bom, dito isso, agora vamos aqui efetivamente para o cálculo. Quanto rendem R$10.000 por mês em fundos imobiliários? Como essa nossa carteira tem uma rentabilidade média de 10,62%,
R$10.000 renderiam R$ 1.062 por ano, que dividido por 12 renderia R$ 88,50 por mês. Então esse é o retorno aproximado que você vai ter investindo R$10.000 em fundos imobiliários. E esse rendimento, obviamente, é vitalício. Enquanto você deixar esses R$10.000 investidos lá, você vai receber esses rendimentos. Ah, mas é pouquinho. R$10.000 por mês investidos para receber R$ 88,50 por mês? De fato. Mas a questão é que você não pode colocar só os R$10.000 lá, não aportar mais nada e achar que vai ter uma baita renda. Isso não existe, não é assim que funciona. Eu vou trazer para você aqui nesse vídeo uma outra simulação, só que você vai investir R$500 por mês durante 10 anos, para você ter uma ideia. Mas antes, eu preciso que você saiba que o que vai te trazer resultados expressivos na bolsa é o tempo. E essa é a parte mais chata. Investir para longo prazo é chato. Por quê? Porque você precisa fazer um esforço agora, mas tem que esperar o resultado a longo prazo, lá na frente. E isso, meus amigos, é entediante, por isso que pouca gente consegue. Ninguém quer esperar nada. E por que você precisa de tempo? Por que o tempo é tão importante? Porque as empresas ou os fundos imobiliários que você está investindo, eles não conseguem crescer amanhã. Eles não conseguem dobrar o seu tamanho, dobrar o seu patrimônio em 2 anos, em 1 ano e meio, salvo raríssimas exceções. As empresas e os fundos imobiliários, eles vão crescendo sim, mas ao longo dos anos. As empresas vão ampliando ali as suas operações, fechando novos contratos, fazendo aquisições de outras empresas. E os fundos imobiliários é a mesma coisa. Vão ampliando o portfólio ou vão modernizando os imóveis do próprio portfólio para fazer melhores contratos. E isso leva tempo. Então, se você investe para longo prazo, você está ancorado nesses ativos. Quando eles crescem, eles levam você junto com eles. E além de tudo isso, tem o efeito poderosíssimo dos juros compostos, que ainda vão multiplicar o seu capital. Mas para isso, tem que ter paciência, tem que esperar, e isso não é para todo mundo. Porém, se você conseguir, os seus investimentos vão levar sua vida financeira para um patamar completamente diferente lá na frente. Acredite em mim. Você investindo R$500 por mês durante 10 anos nessa nossa carteira diversificada, que tem uma rentabilidade média ali de 10,62%. Após 10 anos, você acumularia um patrimônio de R$ 108.518,19 em resultados nominais. E desses R$ 108.518 que você acumulou, você sabe quanto você pôs de dinheiro? Dinheiro do seu bolso aí? R$ 60.500. A diferença, 48.000 uns quebrados, foi o efeito dos juros compostos multiplicando seu capital. E com esse patrimônio acumulado aí de R$ 108.518, você teria uma renda mensal de R$ 965,81 por mês. Uma observação importante aqui. O escopo desse nosso vídeo foi tratar sobre os rendimentos dos fundos imobiliários mesmo, para você saber o potencial de rendimento dos FIIs. Mas para você que está na fase de acumulação, aportando todo mês ali para você ter uma renda passiva lá na frente, você não pode ter só fundos imobiliários, não. Você com certeza, você precisa ter uma carteira de ações também. Porque as ações têm potencial de crescimento consideravelmente maior do que o dos fundos imobiliários. Para ilustrar aqui para você, eu vou colocar na tela uma comparação entre uma ação e um fundo imobiliário de qualidade. Uma só para você ter uma ideia. Aqui na tela a gente tem um gráfico de crescimento dos últimos 10 anos de HGLG11 e de Banco do Brasil. E HGLG cresceu 227% em 10 anos contra 313% de Banco do Brasil. 85% de diferença. É claro que você vai encontrar algum fundo imobiliário que tenha crescido mais do que determinada ação. Mas aí trata-se com certeza de uma ação ruim, uma ação que você não deveria ter na sua carteira. Porque se a gente comparar o rendimento de uma carteira com bons fundos imobiliários contra uma carteira com boas ações, com boas empresas, com certeza a carteira de ações vai ter um crescimento muito superior no longo prazo. Por isso a importância de você não ter sua classe de fundos imobiliários na sua carteira. Você precisa de outras classes com potenciais diferentes. Bom, e para esse vídeo era isso. Espero que você tenha curtido. E se curtiu, dá aquela força aqui pra gente. Se inscreve aqui no canal para seguir acompanhando todas as informações que eu trago aqui com o único e exclusivo objetivo de te auxiliar. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.